Você tem pavor de falar em público? Só de pensar, as pernas começam a tremer, o coração dispara. Por que será que isso acontece? Responde pra mim, Edmilson Molina, consultor de marketing. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem? Por que esse pânico todo? É medo, né? O básico é medo. É medo da exposição, é o medo de errar, é o medo de não agradar, né? É o medo de não dar conta do recado. E a ansiedade que se causa antes. Mas isso tudo hoje é adrenalina, né? Então a gente tem que lembrar que a adrenalina ela é muito positiva. A adrenalina faz você enxergar mais, ouvir melhor, raciocinar mais rápido, ter reflexos mais rápido. Tem casos assim de acidente que a mãe vai lá e tira o carro, a criança debaixo do carro, com aquela força toda que ela não teria, é a adrenalina que possibilita. Só que o que acontece? A mesma adrenalina que te ajuda é a que te atrapalha, né? Então se você começa a pensar muito no sintoma, é muito comum a pessoa falar assim, eu vou falar em público daqui meia hora, ai, minha mão já tá gelada, ai, meu coração tá batendo. Se você começa a fazer isso, você vai intensificando os sintomas. Então o que vai acontecer? Sua mão vai gelar mais, seu coração vai disparar mais, sua respiração vai faltar, você vai começar a ter problema para se expressar e você acaba não dando conta. O último estágio é o branco. É a hora que você esquece o que você ia dizer. Você sabe tudo que tem pra falar, mas esquece. Mas por conta de você focar essa adrenalina nesse aspecto negativo dela, ela faz com que você perca o raciocínio, perca a concentração. Porque não dá para você pensar em duas coisas. Ou eu penso na minha mão que tá gelada, ou eu penso no assunto que eu tenho que dizer. Né? Então, se eu tô falando e eu lembro que eu tô com um sintoma, eu penso no sintoma. Não dá para eu manter a linha de raciocínio pensando em mim mesmo, né? Até a gente vai ter algumas dicas aí que a gente vai comentar sobre isso. E essas dicas vão me ajudar? Com certeza, com certeza. Bom, vamos então. Bom, você não tem medo, né? Eu prefiro falar com essa caixinha aqui. É mesmo? Eu prefiro falar com o Micael, com o Juliano, do que falar em público. É mesmo? Mais fácil. Então vai te ajudar sim. Vamos dar uma olhada na primeira dica. Tem medo de falar em público? Olha só, vamos te ajudar. Prepare-se para falar. De que maneira acontece essa preparação, Edmilson? Olha, Gisele, não existe técnica de oratória para quem não sabe o que vai dizer. Então, por exemplo, se você não tem segurança sobre o assunto, você vai se sentir inseguro, você vai ter todos os sintomas. Então, o que você precisa? Estar seguro do conhecimento que você tem sobre aquilo que você vai dizer. Então, se preparar como? Estudar. Às vezes, uma fala de uma palestrante, uma fala num evento, a pessoa vai falar de um trabalho da vida dela inteira. Então, ela já está mais do que preparada, ela sabe daquele assunto de fio a pavio, ela não tem dúvida, qualquer pergunta que você fizer, ela vai saber responder. Então, é tranquilo. Aí, a dica é para quem não está muito seguro sobre aquele assunto específico. Então, às vezes alguém te convidou para falar sobre um assunto que você não é especialista, né? Então, o que eu preciso fazer? O ideal, faz uma redação, escreve tudo que você tem para dizer sobre aquele assunto, porque você pode começar a falar de agulha e acabar falando em avião. Então, você vai puxando um assunto, vai puxando outro, vai puxando outro. E aí, o que vai acontecer? Você não conclui, acaba o seu tempo e as pessoas não vão entender onde você queria chegar. Então, quando você escreve uma redação, você delimita o assunto que você vai abordar. Então, eu não vou falar nada fora disso, né? Isso é o que eu quero dizer. Depois da redação, você faz uma pauta. Cada parágrafo, você pega 3 palavrinhas que você, lendo aquelas 3 palavras, vai te lembrar o assunto daquele parágrafo. E aí, a pauta é uma responsabilidade de todo orador, né? Porque a pauta é a administração da sua fala. Então, por quê? Eu posso esquecer alguma coisa, eu não quero esquecer, ela vai estar lá. Ou eu posso ser interrompido no meio da palestra, alguém entra, acaba a luz, não sei, qualquer coisa que acontecer, se eu não tiver um roteiro para seguir, eu posso não saber por onde voltar. E aí fica um constrangimento de você ficar questionando, onde que eu parei? Então, se você tem na pauta ali os itens que você já escreveu, já delimitou, você consegue olhar rapidinho. E é uma coisa discreta, né? Você não vai parar para ler. Você dá uma olhadinha e fala, não, o próximo assunto é esse. Não, esse assunto eu já falei. É uma colinha. É uma colinha, é perfeito, mas é uma responsabilidade mesmo do orador. Eu tenho aqui, né? A sua é tecnológica, né? De repente o Edmilson tá falando aqui, eu falei, meu Deus, me deu um branco. Qual que é a próxima pergunta? Aí a gente corta pra lá, vamos fazer isso, André? Corta pra lá, corta pro Edmilson. Ah lá. Mantenha calma. Enfim, vamos voltar para as nossas dicas, né? Mantenha calma e fale com naturalidade. A questão de manter a calma é foco.
é concentração, né? E concentração não ensina, não tem como ensinar, você tem que praticar. Porque eu preciso manter o meu foco no assunto para eu poder me sentir tranquilo, né? Então, quando eu estou focado no que eu tenho para dizer, a fala ela vem com naturalidade, a gestualidade vem com naturalidade, porque eu estou pensando no assunto, né? Se eu ficar pensando em mim, na minha aparência, no como eu tô, é a mesma história, a mesma coisa de pensar na mão gelada, no frio na barriga, você perde a linha de raciocínio, fica difícil de retomar. E geralmente essa pessoa que tem dificuldade de falar em público, Edmilson, é uma pessoa tímida, é uma pessoa não tão comunicativa? Como a gente consegue traçar o perfil dessa pessoa? Olha, às vezes a pessoa ela pode ser tímida pessoalmente, né, no trato com um indivíduo, assim, ela ser muito tímida, ela vai ter dificuldade de falar em público, porque se com uma pessoa ela já é tímida, imagina com um monte. Com várias. Né, ela sendo o foco da exposição e tal. A insegurança, ela vem a partir do assunto, né, então como que eu fico inseguro? Eu fico inseguro se eu não sei o que eu vou dizer, ou às vezes as pessoas ficam com medo de na plateia ter alguém que sabe mais do que ele, vai, eu vou falar, e aí Aí vão me fazer uma pergunta, ou não vão gostar. Mas, Gi, tem duas dicas que são fundamentais, que eu sempre dou nos meus cursos. Aliás, nas minhas palestras eu sempre começo com isso, porque elas são muito interativas e eu preciso que a plateia converse comigo, né? Então, eu já chego e pergunto assim, quem tem medo de falar em público, levanta a mão. Metade já levanta, né? Aí eu falo, levanta, senão eu vou chamar aqui na frente para falar. E aí eu dou uma esclarecida. O que causa o medo é o medo de errar e o medo de não agradar. Então, eu tenho medo de errar no que eu vou dizer, de não estar certo, e alguém querer me corrigir. E não agradar o público. E não agradar o público. E aí, são duas perguntas que eu faço. Quem você conhece que agradou gregos e troianos? E quem você conhece que nunca errou? Ninguém. Então, eu não posso exigir de mim não errar e eu não posso exigir de mim agradar. Eu tenho um recado para dar, eu tenho uma coisa para dizer. Se as pessoas vão gostar ou não é problema delas. O que eu tenho para dizer é isso. A verdade que eu descobri é essa. Minha pesquisa detectou isso. A informação que eu tenho é essa. A maneira que eu vou dizer vai ser a mais educada, mais polida. Mas se você vai gostar ou não, vai depender da sua opinião e não da minha. Que é mais ou menos o que a gente faz aqui. Né, Edmilson? Você está aqui como convidada do programa hoje, independente ou não se as pessoas vão gostar, você está aqui para passar o teu conhecimento. Eu tenho que falar o que eu sei, né? Querendo errar, ou não. pode acontecer, a gente está ao vivo, a gente erra. E errar é a parte mais legal, porque se você erra e consegue ter tranquilidade com o seu erro e corrige, ao vivo é assim, né, Gi? Você erra, corrige, não e para, assim né? vai. Então, se você consegue rir do seu erro, brincar com o erro que você cometeu, a plateia ri junto, a coisa descontrai, no fim do dia eles vão lembrar o quê? Que foi divertido, que foi simpático e o assunto era esse, que é o que interessa numa fala em público, né? Próxima dica para você que tem medo de falar em público, qual é? Não se preocupe com a sua aparência. É uma faca de dois gumes, né? Então... porque eu preciso estar bem apresentável. Exato. Ali, né, na frente. A dica é boa, Gi, naquele mesmo sentido do foco e da concentração. Então eu tô aqui falando e tô pensando, nossa, será que minha calça tá legal? Nossa, e aqui, será que não sei o quê? Né? Então, e meu cabelo? Então, essas paradinhas, elas interrompem a linha de raciocínio, quebra a fluidez da fala e acaba te atrapalhando. Agora, é muito importante que você esteja adequado para o local onde você vai. Então, pense na aparência antes de falar. A hora que você for lá para falar, esquece. Vai lá, fala o que tem para dizer e acabou. Mas se preparar antes, porque se você tem uma plateia muito sofisticada e você vai com uma roupa muito sincera, a plateia vai ter uma impressão ruim de você. Então é importante você ter causar uma boa primeira impressão, né? Estar adequado ao ambiente para que as pessoas te aceitem e estejam abertas para te ouvir, né? Para ouvir a sua opinião. E durante a apresentação, esquece, pensa no assunto, foca no assunto, que é o principal, que é o que vai te dar espontaneidade, tranquilidade. Claro. Intervalo, pode ser? Opa! Bem rápido, só pra gente tomar uma aguinha, respirar, você em casa também, faça o mesmo. Já já a gente continua ajudando você que tem medo de falar em público. Já volto. De volta com o Edmilson Molina, consultor de marketing, que está nos ajudando a perder aquele medinho de falar ali na frente de várias pessoas. Vamos continuar, Edmilson? Vamos. Deixa eu ver qual é a próxima dica. Não confiar na memória, porque ela falha. Exato. É aquela dica do administrar a fala, né? Não confiar na memória. Mesmo quando você está muito por dentro do assunto, você pode perder um fio da meada, você pode perder um exemplo que era muito importante. Então, aquelas coisas mais legais que você não quer deixar, põe lá, anota lá na pautinha, não pode ser um papelzinho discreto, pode ser uma pasta, depende do ambiente, né? Mas deixa anotadinho lá o que você não quer esquecer. É mais legal você ter uma colinha do que você deixar de passar a informação necessária. Gente. Certamente. Próxima orientação, use uma linguagem correta.
Ótimo, é a mesma lógica da aparência. Você tem que moldar o seu visual para estar adequado àquele local. A linguagem é a mesma coisa. Então você precisa saber quem é o seu público e qual a linguagem que ele utiliza. Porque se você for pegar um público de adolescentes, por exemplo, não dá para você usar um português muito corretinho, muito certinho. Não dá para ser muito formal. Porque eles não vão gostar, eles vão se desinteressar, você vai ficar enfadonho, vai ficar chato. Então, a linguagem ela tem que ser adequada àquele público para o qual você está se dirigindo mesmo, né? Claro, o português correto sempre é bom. A gente agradece. Evitar gírias, a gente agradece, os ouvidos agradecem, né? Ou evitar gírias, né, dependendo do ambiente. Com adolescente, com molecada, é mais tranquilo. Até a questão de postura, né, de você ter aquela coisa de estar lá no palco, tudo certinho. Se você tiver com adolescente, não faça isso, não seja chato, né? Então, você vai pra galera, desce do palco, anda no meio da molecada, faz pergunta, interage, porque molecada gosta de interação, gosta de animação. Se é um público mais discreto, um público mais sério, mais profissionalizado, uma coisa mais... Aí sim, né? Um visual mais sofisticado e aquela postura mais determinada, né? Seja bem-humorado. Isso Por favor, bom. Né? É importante. Eu acho que ser bem-humorado é importante em qualquer situação. Em qualquer momento. Mas numa fala em público é fundamental. Existe uma técnica que ajuda muito nos primeiros minutos. Hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. No programa ao vivo, você não tem uma adrenalina todo dia um pouquinho antes de começar? Todos os dias, não é? São 6 anos e todos os dias, na hora que eu ouço aquela vinhetinha tocando... É o friozinho na barriga, aquele arrepiozinho. E eu digo... muito mais além. O dia que eu perder isso, ou o dia que um cantor perder essa adrenalina, esse friozinho na barriga... Acho que acaba a carreira, não tem porquê mais. Fica em casa, procura outra profissão. Porque isso, eu imagino, né, que seja um pouco de amor. A preocupação, né? A preocupação de que dê certo, de que seja bom. Pelo menos no meu caso, mistura tudo isso. É a paixão que eu tenho, é a preocupação, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que todo mundo, né, vai fazer a tua parte? Exato. E fica aquela coisinha. Você relaxa. E os primeiros segundos, né? A hora que você começa a falar, aí desaparece o sintoma, aí a adrenalina faz o foco, o seu raciocínio fica rápido, você improvisa, né? Tem mais alguma pergunta, Edmilson? Não, era só... Desculpa, Gi. É que eu fiquei curioso, ontem eu fiquei pensando nisso. Eu falei, ela deve sentir também, porque todo mundo sente, né? Eu dou palestra, aula, às vezes eu vou entrar numa sala de aula nova, né? Nunca vi, não sei quem é a mesma sensação. O importante é você não se assustar com isso, né? Que como acontece todo dia com você, você não assusta. Você fala, nossa, ela tá aqui, né? Hoje vai ser legal. Então, você entender que a adrenalina, ela vai te causar alguns sintomas. Cada pessoa tem um sintoma diferente. Então, tem gente que esquenta o rosto, tem gente que dispara o coração, tem gente que é a mão que gela ou a mão que esquenta. Então, você vai começar, você vai sentir. Sentiu, você fala, graças a Deus, tá aqui, a adrenalina tá aqui, vai ser ótimo. Aproveita e abraça a causa. Ok, Edmilson. Próxima dica para falar em público: use a tecnologia a seu favor. Opa, e ela tá aí, né? Tá aí, tem que ser usado, ela dá confiabilidade. Se você tiver lá um telão, um vídeo, né, um PowerPoint para apresentar, ou até um tablet que nem você usa, que te traz informação online na hora, o que estiver acontecendo. Então, a tecnologia, ela vem para dar suporte, ela vem para contribuir com o resultado. Então, quanto mais recurso tecnológico você tiver à disposição e puder usar, melhor. Mesmo porque ilustra também, né? Dá outro nível para a apresentação, né? Se você tiver um papelzinho é uma coisa, se tiver um tablet é outra. Vamos ver a nossa última tela bem rapidinho. Fale com emoção. A emoção, ela vem na crença que você tem naquilo que você diz, né? Então, se você acredita naquilo, você põe emoção naquilo que você diz. Se você não acredita, isso vai aparecer emoção do mesmo jeito. O que não dá é para você ficar lá estático e falar naquele mesmo tom, aquela coisa, porque fica chato, as pessoas desinteressam. Então, a emoção, ela faz você vibrar, né? Ela faz o seu tom de voz subir, faz você sorrir, né? Faz você chorar, né? Faz você você tem que estar envolvido com aquilo que você está dizendo. É o que vai fazer com que a emoção venha naturalmente, né? Não dá para você chorar sem estar envolvido, né? Não dá para você se emocionar sem isso. Com essas dicas, então, fica mais fácil a partir de agora falar em público? Com certeza. Eu acho que assim, o principal é lembrar de se preparar bem antes. Não existe técnica de oratória para quem não sabe o que vai dizer. Não tem. Você vai passar mal. Você vai sentir os desconfortos e não vai ter resultado. E a dica que eu dou para estudantes também, né? Então, um médico falar de um assunto que ele estuda há anos é fácil. Um estudante falar de um assunto que o médico estudou há anos, ele vai ter que estudar
ajudar bastante. Então, se preparar bem, estudar bastante, ensaiar. É legal ler no espelho, sim, vai lá. Pode, faz na frente do espelho que você acaba se divertindo, relaxa um pouco, né? Ou pedir para alguém acompanhar, você faz um ensaio, lembra da pauta e lembra sempre, erra com naturalidade, erra com destreza, porque errar todo mundo erra, errar é humano e a humildade de saber errar faz com que as pessoas te respeitem também. Certamente. Obrigada, meu querido, mais uma vez, sempre, pela presença. Vamos fofocar daqui a pouquinho? Já, já, na volta do intervalo, Simone Lemes fofoca ao vivo pra gente. Agora eu tenho uma dica especial para você que decidiu cuidar da sua alimentação. Quer ter uma alimentação mais leve e mais saudável? Toda quarta-feira, os supermercados Nagai preparam ofertas imperdíveis no setor da feirinha. Todos os itens estão com preços especiais, viu, gente? Uma grande variedade de frutas, verduras e legumes. Tudo fresquinho e da melhor qualidade. O Nagai, é claro, faz questão de oferecer produtos selecionados para garantir a sua saúde e de todo mundo aí na sua casa. Supermercados Nagai fica em Presidente Prudente, lembrando que agora em 2 endereços. No Jardim Paulista, Rua Nestor Seabra, 335. E também na Avenida Brasil, 1058. Então, aproveite, tá esperando o quê? Terminando o programa, corre para lá. Aproveite o que o Nagai tem para te oferecer, tá bom?